Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Phaedon, parte 25. Eu parei quando ele estava fazendo uma análise e ele vai continuar agora e vai mostrar para que a gente preste atenção no que é um princípio e o que é uma consequência. Então ele dizia, por que uma coisa é maior do que a outra? Porque existe uma ordem que é um princípio, vamos dizer assim, né? Que eu ontem inclusive falei sobre uma ideia, mas que aqui eu quero dizer um princípio, que é a palavra que ele vai continuar utilizando, que é a grandeza. Então, uma coisa é maior que a outra porque existe essa grandeza como princípio, não é simplesmente porque uma cabeça é maior que a outra. A cabeça é maior que a outra porque antes da cabeça existe essa ordem, esse princípio que é a grandeza. E aí ele vai nos levar num raciocínio falando mais sobre isso, ele vai dar a questão dos números, vai falar sobre os números, a diferença entre 10, entre 2, de 8. Para quê? Para que a gente vá, através desse raciocínio lógico, pensando, né, sobre vida e sobre morte, sobre corpo físico e sobre alma, qual é a origem, qual é o princípio das coisas. Ele atenta para isso, que a gente sempre deve tomar cuidado para não confundir princípios com consequências. Então vamos lá, vou voltar no parágrafo que eu parei ontem. Recearias, portanto, continuou Sócrates, afirmar que 10 é superior em 2 a 8 e por essa razão o ultrapassa, não por meio e por causa da quantidade? Ou ainda que um objeto de 2 côvados é maior em metade do que um objeto de 1 côvado, não pela grandeza? De fato, o motivo de recear é o mesmo. Sem dúvida, respondeu ele. E, se a 1 se acrescentasse mais 1, não evitarias dizer que é a adição a causa de ele se tornar 2? Ou que se 1 for cortado em 2, a causa é a divisão? E não protestarias em alta voz que tens a certeza que uma coisa só pode nascer de uma participação na essência própria da coisa de que ela participa, e que nestes 2 casos não encontras outra causa do nascimento do 2, senão a sua participação na dualidade, sendo nesta dualidade que há de participar tudo o que deve ser 2 e na unidade o que deve ser 1? Olha, isso vale a pena vocês relerem depois, mas aqui ele está falando realmente sobre o nascimento de uma coisa a partir de sua essência. Mas destas divisões e adições e outras sutilezas do mesmo gênero, acabarias por desinteressar-se e deixarias o trabalho de responder a outros mais sabedores do que tu. Quanto a ti, como se costuma dizer, terias medo da tua sombra e da tua inexperiência e agarrar-te-ias ao sólido princípio que nós estabelecemos, respondendo da forma que eu disse. Se alguém atacasse o princípio em si mesmo, não te preocuparias e não lhe responderias antes de haver examinado as consequências que decorrem do princípio e visto se elas estavam ou não de acordo entre si. Aqui uma ideia-chave daquilo que eu disse. Então, você olhar o princípio e examinar essas consequências que decorrem do princípio e ver se elas estão ou não de acordo, porque às vezes estamos analisando algo não a partir do seu princípio. Ele vai continuar aqui. E, se fosses obrigado a justificar o próprio princípio, falo-ias igualmente apelando a um outro princípio mais geral, o que te parecesse o melhor, e assim sucessivamente até atingires um que fosse satisfatório. Mas não te confundirias como os amantes da discussão, falando ora do princípio, ora das consequências que deles decorrem, se quisesses descobrir alguma realidade. Outro ponto-chave aqui, como eu disse antes, não se confundir quando estivermos fazendo uma análise daquilo que realmente é o princípio e o que é consequência desse princípio. Não há de fato nenhum deles que fale ou se preocupe com a realidade.
confundem tudo, mas, graças à sua ciência, nem por isso deixam de comprazer-se consigo os próprios. Tu, porém, és filósofos, penso que farás como eu digo. Nada é mais certo do que aquilo que declaras, disseram ao mesmo tempo Símias e Cebes. Mais um fato aqui importante, né? Nessa afirmação aqui, que isto se confunde. Então, precisamos ter essa indagação filosófica, essa busca pela sabedoria. Por Zeus, Fédon, era o que eles tinham a responder. Parece-me que Sócrates fez uma exposição maravilhosamente clara, mesmo para um homem de pouca inteligência. Fédon, é verdade, Equécrates, todos os que lá estavam foram desta opinião. Equécrates, nós que não estávamos lá, mas que te estamos a ouvir agora, pensamos também o mesmo. Mas de que se falou em seguida? Fédon, tanto quanto me recordo, depois de se ter aceitado isto e de ter havido acordo sobre a existência real de cada uma das formas, sendo da participação nelas que as outras coisas tiram a própria denominação, Sócrates fez esta pergunta: se admites o que acabo de afirmar, então quando dizes que Símias é maior do que Sócrates, mas mais pequeno do que Fédon, queres dizer que há em Símias simultaneamente duas coisas, a grandeza e a pequenez? Sim, mas nesse caso, prosseguiu Sócrates, concordas que, ao afirmar que Símias ultrapassa Sócrates, a proposição assim expressa por estas palavras não é exata? Na verdade, Símias não o ultrapassa pela mesma natureza pela qual é Símias, mas o ultrapassa-o pela grandeza que tem por acaso. Nem ultrapassa Sócrates por causa de Sócrates ser Sócrates, mas porque Sócrates possui pequenez em comparação com a grandeza de Símias. É verdade. Do mesmo modo, não é ultrapassado por Fédon, porque Fédon é Fédon, mas porque Fédon possui grandeza em comparação com a pequenez de Símias. Tem razão. Deste modo, portanto, Símias é considerado ao mesmo tempo pequeno e grande e está entre os dois, deixando ultrapassar a sua pequenez pela grandeza de um e reconhecendo que a sua grandeza ultrapassa a pequenez do outro. Parece, disse ele com um sorriso, que estou a falar como se estivesse a escrever um contrato, mas os fatos são assim. Ele concordou. Vou ler só mais esse parágrafo. Se insisto nesse ponto, é porque gostaria de te fazer partilhar da minha opinião. Na verdade, o que me parece é que não só a grandeza em si mesma nunca quer ser ao mesmo tempo grande e pequena, mas também que a grandeza que está em nós nunca admite a pequenez e não consente em ser ultrapassada. Mas de duas uma, ou foge e bate em retirada quando o seu contrário, a pequenez, se encaminha para ela, ou deixa de existir quando o seu contrário se apresenta. A grandeza não admite, ao aceitar e perceber a pequenez, tornar-se coisa diferente daquilo que era. É assim que eu, tendo recebido e admitido a pequenez sem deixar de ser o que sou, continuo a ser o mesmo homem pequeno. Mas a grandeza, sendo grande, nunca decidiu ser pequena. Do mesmo modo, a pequenez que está em nós nunca admite ser ou vir a ser grande, como nenhum dos outros contrários, continuamente a ser aquilo que era, admite ser ao mesmo tempo ou vir a ser o seu contrário. Antes ou se retira ou perece quando o outro se apresenta. É exatamente isso que me parece, Cebes. Então aqui novamente o Sócrates fazendo esse jogo, né, constante com as imagens para que a gente possa entender aquilo que ele está dizendo, e aí ele está demonstrando aqui novamente, porque ele quer chegar a essa constatação da imortalidade da alma, que o corpo pode morrer fisicamente, mas a alma não,
E aqui então ele começa a comparar coisas entre si. Então, se hoje, né, eu sou maior do que uma pessoa e ao mesmo tempo menor do que outra, né? E aí ele vai falar aqui da grandeza e da pequenez. No momento que eu sou maior do que alguém, eu tenho essa grandeza. E ele está questionando, bom, e no momento que eu sou menor do que alguém, o que acontece com essa grandeza que eu sou? Ela desaparece? Ela foge? Ela deixa de existir? Né? E aí, em cima desse raciocínio, na sequência, ele vai continuar nos recordando que nunca conseguimos deixar de ser aquilo que somos, né? Então, continuamos amanhã. Bye, bye. Até amanhã. Bye, bye.